E aí, galera dos vestibulares, estamos chegando para falar sobre o vestibular da FAMERP 2021, vestibular que aconteceu nesse dia 12 de janeiro. E para que esse vídeo não seja muito longo, nós vamos direto para as questões. Bom, é o seguinte, são 10 questões de língua inglesa, sendo que as primeiras, olha lá, da número 11 até o número 17, todas elas tinham como base esses pequenos textos aqui. E olhando para eles, o que a gente já entende? A gente automaticamente entende que eles são textos sobre figuras importantíssimas que deixaram sua marca na história, figuras do sexo feminino, mulheres importantíssimas. Nós temos inclusive os nomes delas, que são os títulos do texto, né? Ou de cada pequeno parágrafo, né? Greta Garbo, Coco Chanel, Mary Cassatt e também Louise May Alcott. Ok, então nós vamos agora para a primeira questão, que era de número 11, né, que diz o seguinte: The texts are mainly about famous people who. Bom, nós não vamos resolver essa questão aqui primeiro, porque ela está dizendo que os textos são basicamente sobre pessoas que... Então, para resolver essa aqui, a gente precisa passar por todos os textos. Então, a gente vai deixar essa aqui quietinha, né? Vamos para a próxima, para ver se a próxima apresenta para a gente já um trecho, né? Vamos em busca de questões que apresentam trechos, que apresentam linhas, para a gente ir direto à resposta. E é justamente o caso da 12ª. No trecho do texto sobre Greta Garbo, a quote that was affiliated with her for the rest of her life, o termo sublinhado affiliated pode ser substituído sem alteração de sentido por. Gente, quote, é preciso que nós saibamos o que é. É uma citação. O verbo quote é citar. Então, aqui nós temos uma citação que foi, e essa palavra aí, que é justamente aquela que eles estão pedindo para a gente dizer o que quer dizer, e depois, with her for the rest of her life, ou seja, que foi a ela até o resto da vida dela. E affiliated, então, quer dizer o quê? Quer dizer conectada a ela. Nós não temos a opção conectada, mas nós temos associada. Então, uma citação que foi associada a ela até o resto da vida dela. Alternativa E para a questão 12. Vamos à questão 13. Mais uma tranquila, talvez a mais tranquila de toda a avaliação. Porque diz o seguinte, ó, na declaração de Greta Garbo, I was in love with him, but I froze. Eles simplesmente querem saber qual é a ideia expressada através de but. E nós sabemos que but indica contraste, porque, afinal de contas, pode ser substituído por however, né? E outras palavras mais, como nevertheless, nonetheless. Ou seja, a tradução é mas, porém, no entanto, todavia. Todas essas palavras são conjunções que indicam contraste. Vamos à 14ª, que diz o seguinte: o trecho sobre Coco Chanel, she was once quoted as saying, pode ser entendido como, aqui é compreensão mesmo do que está escrito. E como nós já dissemos que o verbo quote quer dizer citar, então a gente já tem ideia de que ela foi citada. E a opção que traz essa ideia de que ela foi citada é a alternativa B. Ela já foi citada por dizer she was once quoted as saying. Perfeito? Percebo que conhecer a palavra quote é a chave aí para duas questões já apresentadas, né? 15ª, de acordo com o texto sobre Coco Chanel. De novo, de acordo com o texto, embora seja só um texto, vamos deixar essa aqui quieta e vamos passar pela 16ª e 17ª para ver se elas apresentam trechos para a gente, né? Para a gente acelerar o processo de resolução. No trecho do texto sobre Mary Cassatt, among them, the right to an independent life. Bom, them, pronome que funciona no caso oblíquo, ou seja, é um object pronoun, vai ser usado para substituir algo que já foi mencionado anteriormente, né? Um pronome que vai substituir o objeto na sentença. O termo sublinhado, que é esse pronome aqui, refere-se a quê? Não vamos nem ler aqui, a gente precisa voltar ao texto, ou ir até o texto, para saber, afinal de contas, o que é que ele está substituindo, né? E a gente vai encontrar o termo justamente aqui, ó, among them the right to an independent life. Para a gente entender isso, é preciso voltar ao começo do período. The Impressionist painter enjoyed the freedoms, ou seja, a pintora impressionista curtia, gostava das liberdades that feminism had given women,
que o feminismo, né, havia dado às mulheres of her privileged status by the turn of the 20th century. Bom, então, among them, ok, entre elas o quê? Freedoms, as liberdades, ela curtia as liberdades. Entre elas, portanto, esse them de elas refere-se às liberdades, conforme a gente acabou de checar no texto. 17ª, super tranquila. In the excerpt from the text about Louisa May Alcott, I'd rather. O que quer dizer I'd rather? É a expressão I would rather, que indica uma preferência, eu preferiria, ou até mesmo eu prefiro, uma tradução aí mais livre, né? Dependendo do contexto. Portanto, a alternativa A é a correta. Bom, tá faltando aí pra gente a 11ª e a 15ª, se não me falha a memória, né? Então, a 11ª, the texts are mainly about famous people who. A característica, meus queridos, que aparece em cada parágrafo desse é o fato de elas não terem se casado, né? Olha lá, o que acontece? É que nós temos, a Greta Garbo disse, I wanna be alone. Quero estar sozinha. O que mais que nós temos aqui? Coco Chanel, a informação sobre ela. She never married. Nunca se casou. Aqui, o pequeno texto sobre Mary Cassatt também diz que ela teve muito feedback, amor familiar, mas vindo de sobrinhos, por exemplo, porque ela não houvera tido um relacionamento que pudesse onde ela pudesse ter filhos, né? Essa é a ideia. E aqui também o texto sobre Louisa May Alcott, nós temos a ideia de que ela nunca se casou. She never married. E qual é a alternativa que dá essa ideia para a gente? Justamente a B. Ou seja, pessoas que didn't have to tie the knot to be happy. Tie the knot, literalmente, é dar um nó. Né? Mas esse dar um nó, de maneira figurativa, também é associar-se a algo ou a alguém. Né? Quando a gente se casa, a gente se associa a alguém. Uma empresa pode se associar a outra empresa e uma pessoa se associa a outra pessoa. Então, é aí que essa expressão tie the knot entra. Então, elas não tiveram que se associar a ninguém para ser felizes. Né? Bom, vamos lá então à 15ª, de acordo com o texto sobre Coco Chanel. Bom, a gente tem como primeira opção, as mulheres sempre buscaram reconhecimento profissional, as mulheres sempre se preocuparam com a beleza, as mulheres sempre foram discriminadas pelos homens, a estilista era uma mulher perigosa e imprevisível, a estilista era uma mulher que queria ser independente. Queridos, aqui a gente não pode deixar o conhecimento de mundo interferir, ok? Não é aquilo que a gente já sabe sobre o feminismo, nada disso, é sobre o texto. Então vamos lá. O texto diz assim, o texto é curtinho. The iconic designer had many love affairs and several significant relationships, but she never married. She was once quoted as saying, I never wanted to weigh more heavily on a man than a bird. Ou seja, eu nunca quis ter mais peso em um homem do que em um pássaro. Portanto, a ideia de liberdade. Os textos falam sobre a ideia de liberdade, de não ter o marido, né, para serem independentes, né? E não estamos aqui criticando o casamento, nada disso, nós estamos falando sobre os textos, obviamente, né? A estilista era uma mulher que queria ser independente, a alternativa E é a alternativa correta. 18ª. Women represent more than half of the world's population, and companies need to go further collectively to ensure the right conditions for all women. Olha lá, ó. Para assegurar as condições certas, corretas, adequadas para todas as mulheres. To leverage their skills, talent and creativity. Ou seja, para que elas possam usar as suas habilidades, talento e criatividade, né? Então, olha que coisa interessante. As mulheres representam mais que a metade da população mundial e as empresas devem ir além para garantir tudo isso às mulheres, né? This campaign is mainly, ou seja, essa campanha refere-se principalmente à alternativa D, Raising Awareness About Gender Equality, ou seja, a conscientização, a sensibilização sobre a igualdade de gêneros, né? Então, por que os homens têm que ter mais oportunidades para mostrar ou para fazer uso das suas habilidades e criatividade, não é? Questões 19 e 20. Bom, vamos lá, tirinha. That was a fun girls' night out when we should do this more often. Count on it.
Então, olha lá, a gente já compreende. Foi uma noite legal das garotas, né? Elas saíram para se divertir. E ela diz, nós deveríamos fazer isso mais vezes, more often. Count on it, conte com isso, né? E depois a interlocutora ainda diz, a Gwen, né? Então, maybe next time we can skip the wine and fancy food. Talvez a próxima vez a gente possa deixar de lado o vinho mais requintado e a comida mais elegante e mais cara. And go to the local gaming shop for pizza and beer. E ir para a loja de jogos, né? Só para a gente tomar uma cerveja e comer uma pizza, é o que ela está dizendo. Deixar esse contexto mais formal. Aí a explosão de alegria da interlocutora que diz assim, oh my gosh, where have you been all my life? Meu Deus, onde é que você esteve na minha vida toda, né? Teve essa explosão de alegria. Portanto, according to the cartoon, moments of happiness can take us by surprise. Momentos de alegria podem nos pegar de surpresa, que foi o que aconteceu. Mostra claramente que quando a Gwen diz assim, olha, a gente pode deixar esse restaurante aí de lado, vinho e tal, vamos para um lugar mais tranquilão, né, mais de boa. Ela explode de alegria. A pegou ou a tomou de surpresa. A última, bem tranquila, até porque eu já fiz a tradução aí com vocês, né? Onde eles pedem o que pode substituir, ou poderia substituir more often. More often, mais frequentemente, com maior frequência. Portanto, a alternativa A era a alternativa correta. Assim, meus queridos, 10 questões na FAMERP 2021, questões que estavam relativamente tranquilas, né? As questões de inglês na FAMERP têm essa tradição de serem questões descomplicadas, digamos assim, né? Para aquele candidato que tem essa flexibilidade de trabalhar com cognatos e de conhecer também, né, palavras básicas da língua inglesa, certamente, um pouquinho de gramática também, certamente consegue mandar bem nos vestibulares da FAMERP. É isso, beijo no coração de todos!